A Bíblia fala sobre um homem chamado Enoque. Vou resumir a história de Enoque para você. Enoque foi um homem mencionado no Antigo Testamento da Bíblia. Ele era conhecido por sua proximidade com Deus e sua vida de retidão. Segundo Gênesis 5:24, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Isso significa que Enoque não experimentou a morte comum, mas foi levado por Deus diretamente para o céu. Sua vida exemplar e sua relação íntima com Deus servem de inspiração para muitos crentes até hoje. Enoque foi um homem justo e temente a Deus que viveu em uma época marcada pela corrupção e maldade. Apesar do ambiente hostil, ele escolheu seguir um caminho de retidão e devoção a Deus. Enoque teve um relacionamento íntimo com o Criador, andando com ele em comunhão constante. De acordo com o livro de Gênesis, Enoque viveu 365 anos, e foi pai de Matusalém, o homem mais velho mencionado na Bíblia. Durante sua vida, ele teve visões e profecias sobre o julgamento de Deus sobre a terra, por causa da maldade dos homens. A Bíblia destaca a singularidade de Enoque, ao dizer que ele andou com Deus. Essa expressão sugere uma comunhão tão profunda e constante, que ele foi diretamente levado por Deus, sem passar pela morte comum. Enoque foi arrebatado ao céu, tornando-se um exemplo de fé e fidelidade para os crentes. Sua vida é lembrada não apenas por sua extraordinária proximidade com Deus, mas também por sua coragem em permanecer fiel em meio à escuridão de sua época. Enoque nos ensina sobre a importância da fé, da comunhão com Deus e da busca pela santidade, mesmo em tempos difíceis. Vou continuar a narrativa sobre Enoque. A Bíblia não fornece muitos detalhes específicos sobre as atividades de Enoque durante sua vida na terra, mas sua fé inabalável e seu relacionamento íntimo com Deus são destacados como aspectos centrais de sua jornada. Sua dedicação a Deus influenciou não apenas sua própria vida, mas também a de sua família e aqueles ao seu redor. Enoque não apenas viveu uma vida de piedade, mas também profetizou sobre o futuro vindouro, advertindo as pessoas sobre o julgamento divino que viria por causa da maldade e da injustiça. Sua mensagem ecoou através das gerações, transmitindo a urgência da busca por Deus e da retidão diante da corrupção do mundo. O arrebatamento de Enoque é um evento único na Bíblia e serve como um lembrete poderoso da soberania de Deus sobre a vida e a morte. Sua vida e sua partida da terra, de uma maneira tão extraordinária, inspiram os crentes a buscarem uma comunhão mais profunda com Deus e a viverem de acordo com os seus caminhos, mesmo em meio às dificuldades e desafios da vida. Enoque permanece como um símbolo de esperança e encorajamento para todos os que desejam seguir a Deus de todo o coração, mostrando que, mesmo em um mundo cheio de injustiça e corrupção, a fé e a comunhão com o Criador podem nos elevar para além das circunstâncias terrenas e nos conduzir à vida eterna ao seu lado. Enoque escreveu um livro sobre o que aconteceu com ele? Enoque é tradicionalmente considerado como o autor do livro de Enoque, um antigo texto religioso que faz parte do corpus dos apócrifos, ou seja, livros não incluídos no cânone bíblico, aceito pela maioria das religiões judaicas e cristãs. O livro de Enoque é uma obra complexa, composta por várias seções que incluem visões, parábolas e apocalipses atribuídos a Enoque. Ele oferece uma visão detalhada do mundo espiritual, incluindo a descrição de anjos, demônios, o julgamento final e a figura messiânica conhecida como Filho do Homem. A obra também aborda temas como a justiça divina, o destino dos justos e dos ímpios, e o conhecimento secreto revelado a Enoque por Deus. Embora o livro de Enoque tenha sido altamente valorizado por algumas comunidades judaicas e cristãs antigas, ele não foi incluído no cânone oficial da Bíblia por diversas razões, incluindo sua origem incerta e o fato de conter ideias que divergem do ensinamento tradicional. No entanto, o livro de Enoque exerceu uma influência significativa sobre o pensamento religioso e a imaginação espiritual ao longo dos séculos. Copias antigas do livro de Enoque foram preservadas em diversas línguas, incluindo etíope, aramaico e grego.
Fragmentos do texto também foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, o que evidencia sua importância para certas comunidades judaicas no período do Segundo Templo. Apesar de sua exclusão do cânone bíblico, o livro de Enoque continua a ser estudado e apreciado por estudiosos e crentes interessados em explorar as tradições religiosas e espirituais que cercam a figura de Enoque. O livro de Enoque é uma das obras mais importantes da literatura apócrifa e foi preservado em várias línguas ao longo dos séculos. Aqui estão mais detalhes sobre as cópias em diferentes idiomas. Etíope. A versão etíope do livro de Enoque, conhecida como um Enoque, é a mais completa e amplamente conhecida. Ela consiste em várias seções, incluindo o livro dos vigilantes, o livro das parábolas e o livro astronômico, aramaico. Fragmentos do livro de Enoque também foram descobertos entre os manuscritos do Mar Morto, que datam de cerca de 2000 anos atrás. Grego. Embora não exista uma versão completa do livro de Enoque em grego, há referências a ele em escritos de autores antigos, como Tertuliano e Epifânio. Essas cópias em diferentes idiomas mostram a ampla circulação e influência do livro de Enoque em várias tradições religiosas e culturais. Apesar de sua exclusão do cânone bíblico, o texto continuou a exercer um impacto significativo sobre o pensamento espiritual e teológico ao longo da história. O livro de Enoque teve um impacto duradouro e significativo sobre o pensamento espiritual e teológico de várias maneiras. Suas visões sobre o mundo espiritual, o julgamento divino e a figura messiânica do Filho do Homem influenciaram o pensamento religioso e espiritual dessas comunidades. O livro de Enoque contém detalhadas descrições de anjos e sua interação com os humanos, contribuindo para o desenvolvimento da angelologia, o estudo dos anjos, em várias tradições religiosas. Essas descrições influenciaram a compreensão e a interpretação dos anjos em textos posteriores, incluindo a literatura rabínica e os escritos cristãos. O livro de Enoque inspirou obras literárias, artísticas e culturais ao longo da história. Seus temas e imagens foram incorporados em diversas formas de expressão, incluindo pinturas, música, teatro e literatura. A figura de Enoque e as visões apresentadas em seu livro continuam a fascinar e inspirar artistas e pensadores até os dias atuais. Portanto, mesmo que o livro de Enoque não faça parte do cânone bíblico, sua influência perdura através dos séculos, moldando o pensamento espiritual e teológico em diversas tradições e culturas. O livro de Enoque não foi exatamente banido da Bíblia, pois nunca foi oficialmente considerado parte do cânone bíblico, aceito pela maioria das religiões judaicas e cristãs. Em vez disso, ele foi excluído durante o processo de formação do cânone, que envolveu a seleção e aceitação de certos livros como sagrados e inspirados por Deus. Existem várias razões pelas quais o livro de Enoque não foi incluído no cânone bíblico. Origem incerta. Divergências doutrinárias. Rejeição por parte das autoridades religiosas. Apesar de não ter sido incluído no cânone bíblico, o livro de Enoque continuou a ser valorizado e estudado por certas comunidades judaicas e cristãs ao longo da história, e sua influência perdura até os dias de hoje, como mencionado anteriormente. Deixem nos comentários se vocês gostaram de ouvir um pouquinho da história sobre o livro de Enoque. Obrigada por assistir até aqui. Até os próximos vídeos.